Eu converso com a cirurgiã dentista e ozonioterapeuta especializada em implantodontia e harmonização orofacial, doutora Kátia Onofre Libório. Tudo bem, doutora? Tudo Seja ótimo. muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de poder conversar mais uma vez. É muito bom estar aqui. Seja muito bem-vinda. Títulos imensos, né? A gente tem várias especialidades, mas hoje a gente vai falar de uma especial, harmonização facial. Que delícia! Todo mundo busca harmonização facial? Existe a busca do rosto perfeito? Existe a busca do rosto perfeito, mas também existe o encontro com a sua melhor versão. Isso é melhor do que a busca pelo rosto perfeito, porque esse almejo pela perfeição, ele é descartável. O que a gente precisa realmente é nos olhar no espelho e conhecer quais são as verdadeiras características que, de forma ancestral, familiar, pela história de vida e pelo tudo que essa mulher ou esse homem passou, podem ser ressaltados ou aliviados no sentido de discrepâncias, defeitos, sombras. Então, mais do que o rosto perfeito, eu acho que a busca pela melhor versão de si mesmo tem sido algo que eu tenho conseguido entregar para os meus pacientes, e esse é o verdadeiro encontro dele com eles mesmos. Agora, doutora, quando a gente fala dessa melhor versão de cada um, existe um limite para isso? Porque quando a gente fala em estética, das pessoas às vezes mexerem, né, no rosto, às vezes a pessoa ela perde o senso, perde o limite. Sim. Existe um limite? Quem dá esse limite? É o paciente? É o médico? É o profissional. E é fácil dar esse limite? Falar, não, isso você não vai fazer? Não é fácil se a pessoa não tem segurança com o que ela está entregando para o paciente dela. Então, eu acho que existem linhas mais naturalistas em questão à aparência, existem padrões que precisam ser desmistificados entre o que realmente é belo porque é harmônico para os olhos e o que é um padrão inatingível, diferente da sua estrutura, da sua formação e, como eu falei, da sua ancestralidade. O rosto é muito mais do que algo que você busca parecer com alguém e muito mais do que o que você pode fazer com a sua estrutura para que ela fique ainda mais sensual, ainda mais atrativa, ainda mais vendável. Né? Hoje a sensualidade, a atração, ela não é mais algo que norteia somente o mundo dos modelos ou do marketing, mas a venda e a autoimagem, a aparência, o bem-estar com a sua própria imagem faz parte do que qualquer um precisa para poder trabalhar, para poder vender seus serviços, para poder estruturar a sua posição e a sua autonomia como profissional. Então, esse excesso, ele sim, acontece, mas eu entendo que é muito mais um limiar de alcance do profissional tocar o paciente do que verdadeiramente ele significa para o profissional. Então, um paciente, para mim, ele é muito mais do que só os desejos dele, mas os encontros dos desejos dele com o que ele realmente precisa para ficar belo. Então, permitir com que isso seja um limiar de equilíbrio, ao meu ver, é papel do profissional. Agora, pelo que você está falando, então, não basta você simplesmente analisar um rosto sem conhecer a pessoa, sem conhecer a profissão, sem entender o jeito dela. Nunca. Impossível. A gente não está falando isso desmembrado de quem ela é interiormente. Exato. Né? Eu brinco com as minhas pacientes e com os meus pacientes. Eu atendo aí 40% dos meus pacientes são homens e são... Homens? Assim, sim. Muitos homens procuram? 40% do meu público é homem. E, assim, independente disso, o empoderamento, eu brinco com elas que elas são as minhas gatas panteras, que elas são os meus tigrões, não pelo quanto isso tem de esotérico, de diferente, mas o quanto isso empodera você estar dentro da sua cor, da sua forma, da sua pele, dentro das suas características e fazer com que isso seja um diferencial verdadeiro para você, porque não te invadiu. Então, a beleza da sua melhor versão é você se conhecer como pessoa e saber o que você precisa, o que é possível e o que é necessário. Porque muitas vezes a pessoa não se conhece como bonita, mas ela é linda. Então, às vezes eu não preciso mexer em algo que outras pessoas apontam para ela, mas eu preciso mostrar para ela que existem outras coisas que podem deixá-la mais harmônica sem invadir a história dela. Então, é importante, sim, conhecer cada um. Quando a gente fala de harmonização facial, no que é possível mexer? Olho, nariz, boca, orelha, o quê? Então, dá para mexer em bastante coisa, dá para mexer. Eu acho que a premissa da harmonização é você ter uma boa pele. Então, trabalhar a pele para você acordar de manhã
e olhar no espelho sem maquiagem nenhuma e pensar, então, não é que isso aqui tá bom, né? Não tá tão judiado, não tá tão marcado, não tá tão craquelado, não tá desidratado. E isso vem de um conceito que é da beleza de dentro para fora, os micronutrientes, os macronutrientes, como a pessoa se posiciona com os sentimentos dela, com as posições que ela tem de vida, com os ideais, com como ela se alimenta, o que ela entende como necessidade de saúde para que ela fique bonita. Não adianta eu preencher uma olheira para uma pessoa que não dorme. Então, problemas como olheira, papada, não adianta eu tratar a papada da pessoa que não quer melhorar hábitos que vão trazer com que essa papada aumente a cada 3, 4 meses. Então, estruturar o pensamento da beleza num sentido saudável é o foco do que a gente precisa fazer. Não vai tornar a pessoa um robô, né? Não dá para robotizar ninguém. Na verdade, você tem que fazer com que isso se torne algo perene, né? E faça parte do ser dela. E dá para fazer parte de forma tão incrível, porque não existem mais padrões, a gente se desconectou, graças a Deus, dessa questão do magro, a forma, o ângulo. Porém, o belo, o harmônico, ele é desde Da Vinci, desde das proporções áureas. Ele traz uma singeleza para o olhar que é agradável. Então, o que a gente quer não é ficar igual a ninguém. O que a gente quer é olhar no espelho e pensar, que bom, né? Essa é a minha melhor versão, Exato. A minha melhor versão, minha, né? Não é a cópia de fulano, não é cópia, porque quando um paciente chega ao meu consultório e ele pensa, olha, eu quero ficar com a boca dessa pessoa, eu falo, então, vamos conversar, né? Por que você quer tanto estar igual a essa pessoa? O que é dessa pessoa que te traz atraência? O que você quer? Será que é isso que você precisa? Então, o profissional da estética, ele precisa ter muita sensibilidade quando ele vai tocar a face de alguém, porque isso é não só a primeira coisa que encontra com qualquer pessoa, porque o nosso rosto, ele expõe as nossas expressões, as nossas emoções, a nossa história, a nossa vontade de fazer, nossa vontade de executar. Isso não pode estar excessivo e nem agressivo. Isso só acontece quando isso invade a naturalidade da história daquele ser humano. Então é muito importante, é uma relação muito bonita que acontece. O nosso bate-papo de hoje é com a doutora Kátia Onofre Libório, especialista em harmonização facial. E esse é o nosso assunto de hoje, então, né, doutora? Harmonização facial. Vamos entender um pouquinho melhor o que é essa harmonização facial. A gente tem algumas fotos aqui, vou pedir para a produção colocar na tela e a gente vai explicando o que é possível se fazer. Aqui, o que a gente tem? Por exemplo, aqui é um dos queridinhos, né, principalmente das moçoilas e das minhas panteras, que é o preenchimento labial. O lábio é uma das partes mais atrativas que o ser humano tem no seu corpo, é uma das mucosas expostas mais sensuais que a gente tem e uma das que envelhece primeiro. Então, um indivíduo que faz um preenchimento labial em torno dos seus 30, 35, 40 anos, ele não está querendo adicionar nenhum volume, na verdade ele está querendo compensar um volume que o envelhecimento o rouba. Então, o preenchimento labial, ele vai fazer parte, se assim for desejo, né, de todas as pessoas, porque nós perdemos volume labial a partir dos 25 anos. Então, manter esse lábio nas mesmas proporções é um grande sinal de manutenção da juventude. Na verdade, a gente tem a impressão de que o rosto inteiro derrete, né? Então, parece não é impressão, que cai tudo, é uma gravidade. Não é impressão, é uma realidade total e absoluta. Tem uma das leis aí que a gente não pode... Aliás, não adianta ir contra a lei da gravidade, então todo o corpo está, né, sofrendo impactos o tempo todo, e envelhecer não é uma coisa ruim. Envelhecer é uma dádiva para quem está vivo, é uma oportunidade da gente poder usufruir dia a dia da nossa vida. Então, lidar com isso da melhor forma para que você se mantenha mais compatível com normalmente o que a sua mente representa. Porque o que eu recebo muito dos pacientes é, olha só, eu estou com 60 anos, mas eu olho no espelho, eu tenho 35. Esse ajuste aí não está muito bem. Eu não vou poder transformar ele numa pessoa de 20 anos, eu nem quero isso. Mas poder transformar esse indivíduo numa pessoa de 60, que ao longo do tempo, de 1, 2 anos, conseguiu entregar para mim a oportunidade de trabalhar no rosto dele para trazer 10 anos de rejuvenescimento, aí sim. Aí a gente começa a conversar sobre um rejuvenescimento que é saudável, ascendente e sustentável. Então, ele vai acontecendo, por exemplo, como é o caso aqui dessa foto, a gente fez algumas marcações, alguns pontuamentos de preenchimento com ácido hialurônico em áreas
críticas da face que vão sofrendo também a ação do envelhecimento, como a região anterior do malar, a região de ângulo de mandíbula, a região do mento, o lábio e alguns pequenos toques que são possíveis de serem feitos quando a pessoa tem uma fluência. A harmonização facial ela é um processo. Ela não é algo que acontece de uma vez só. Eu recebo muitas vezes as pessoas perguntando, Kátia, no Instagram, quanto custa? Depende. Existem pacientes que eu vou fazer procedimento X, Y e Z. Tem pacientes que eu vou fazer procedimento X, 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 X por tanto tempo até poder chegar no Y para depois poder chegar no Z. Então, a harmonização é um processo de autoconhecimento e procedimentos que são minimamente invasivos de acordo com a necessidade e características de cada um. Aqui você falou sobre o ácido hialurônico. É um dos mais utilizados quando a gente fala de preenchimento? Sim, por ele ser extremamente biocompatível. Então, o ácido hialurônico, ele traz... Nós temos ácido hialurônico no nosso corpo. Então, quando a gente quer volumizar, essa é uma dúvida normal das pessoas. Eu quero fazer botox no meu lábio, eu quero fazer toxina botulínica, né? Porque botox é o nome comercial. Mas a toxina botulínica, ela relaxa a musculatura a ponto das rugas não serem executadas pelo músculo. A contração, né? Exato, a contração não acontece, então esse vinco na pele deixa de acontecer e deixa de marcar a derme a ponto de se tornar uma cicatriz. Que é por isso que a gente fala, tem que fazer, determinadas situações tem que fazer a toxina, porque se não fizer isso vai virar uma cicatriz. E esses são dois problemas. A gente, né, fazer com que essa cicatriz não aconteça e tratar essa cicatriz de fora para dentro. E uma outra coisa são os preenchimentos faciais. Essas duas terapias, né, essas duas técnicas, normalmente imperam todo um começo da harmonização. E aí, falando sobre o preenchimento ele vai revolumizar áreas que foram perdidas, como você mesmo estava dizendo. Derreteu. Exato. Então, derreteu, o que a gente faz para desderreter? Pega e dá uma enchidinha no travesseiro, vira de cabeça para baixo, não precisa. Anda de bananeira. Eu até me viro de cabeça para baixo de vez em quando para poder fazer a melhor técnica, mas preencher essas áreas pontualmente, né? Eu nem vou falar aqui de tudo que eu tenho, deixa quieto, deixa todo mundo achar que eu sou linda assim, naturalmente, mas tá cheio de coisa aqui. Agora, existe uma possibilidade da pessoa voltar atrás? Por exemplo, ela fez alguma técnica, o ácido não hialurônico, gostou? sim. O ácido hialurônico, ele é ao concurso, né? Ele é o que... gold standard nos preenchimentos faciais, exatamente por existir uma enzima reversível, que é como se fosse um antídoto. Então, você dilui esse ácido hialurônico. Então, por exemplo, a pessoa fez um preenchimento labial e achou muito, ou fez com... Eu corrijo muitos lábios. Acontece isso também. Deu remover excessos, né? Então, o ácido hialurônico, ele traz essa propriedade. É possível você desmanchar esse ácido hialurônico. Existem outros procedimentos que não. Por exemplo, a toxina botulínica, ela vai levar de 3 a 4 meses. Não tem o que fazer. Não então, gostou, tem que ser um bom profissional, exato. Depois não tem o que fazer. Aqui, ácido hialurônico também. É um preenchimento labial de ácido hialurônico, naturalmente belo. Então, é um lábio que foi executado aí com muito carinho e trouxe um resultado muito, muito favorável para o que o paciente queria. Doutora, o que mais procuram no consultório? Quando vou fazer uma harmonização facial, a pessoa chega e fala, conserta o meu rosto, ou ela chega e fala, não quero rugas? Qual que é a principal busca pela A principal beleza, busca normalmente é o assim? emagrecimento facial, é a busca por contornos. Hoje em dia, com redes sociais, com Instagram, com Facebook, essa coisa de mídia, a gente está, né, ainda mais com a pandemia, cada vez mais conectado pelas pessoas através de imagem, através de câmera. Então, a delimitação dos contornos é uma busca que as pessoas têm. E, às vezes, muito meio que sem saber o que é que elas precisam. Então, uma queixa comum é, meu lábio é muito pequeno e eu tenho a marca das minhas olheiras. Mas isso é só a ponta do iceberg, porque muitas vezes eu não vou preencher essa olheira, eu não vou preencher esse sulco, eu vou fazer um efeito lifting, eu vou volumizar outras áreas da face dela que vieram a trazer essa característica à tona. Só que o paciente não tem esse entendimento. Por isso que receber a harmonização facial de um profissional verdadeiramente experiente e que tenha intimamente um gosto por pessoas, porque a gente precisa conhecer as pessoas para poder entregar o melhor da face delas. A gente está falando sobre vários procedimentos que compõem essa harmonização facial. Um deles é a bichectomia. Que é essa bichectomia? Que bicho é esse? Então, a bichectomia ela já tomou um nome conhecido pelo próprio impacto da palavra, né? Mas isso tem a ver com o anatomista que descobriu a estrutura, que é uma gordurinha que a gente tem dentro do rosto, que é importante na amamentação. Essa gordura não é absorvida ao longo da vida e para algumas pessoas, em casos específicos,
ela pode trazer esse arredondamento da face que esconde os contornos. Então, num momento principal, é uma coisa que eu faço muito e que os pacientes procuram bastante, porque traz aquele top model look, aquela marcação que a maquiagem tanto busca, aquela compensação entre luz e sombras, e é uma cirurgia que eu tenho muita experiência, já fiz mais de 2.000 casos. Então, com muita autonomia, entender o que é, se isso é realmente indicado para o paciente, mas é um procedimento muito simples e muito procurado pelos pacientes. Quando se procura, então, esse emagrecimento facial, essa seria uma das principais técnicas utilizadas? A bichectomia, a lipo, ou por detergentes, ou pelo próprio ozônio. Eu também sou ozonioterapeuta, então consigo incluir métodos mais naturais e menos químicos, menos invasivos, para também trazer harmonização facial para pacientes que não querem nenhum produto químico no rosto. Então, o ozônio também traz essa possibilidade, além de todas as funções sistêmicas que ele também pode trazer para o rejuvenescimento, e nisso a gente nem vai entrar tanto. Mas o emagrecimento facial, ele acaba trazendo contornos, e é uma filosofia de entendimento de estética e de autoimagem que eu gosto de trabalhar, que é primeiro remover o que está sobrando para depois preencher o que for necessário. E a gente traz uma naturalidade, uma fluência, um bom gosto. Não fica aquele rosto de boneca, né? Não duro. Fica aquela cara de feliz, de triste, tá tudo igual. Põe a plaquinha, né? Pois é, não é legal, não é minha linha de trabalho, eu respeito quem gosta. Existem algumas pacientes que sustentam esse look, sabe assim? Eu quero bocão, eu quero testão, eu quero... E são mulheres, muitas vezes, normalmente mulheres, muitas vezes todas montadas, e de repente essa pessoa acorda assim, excessiva, e é ela. Mas não é minha linha de trabalho, é um entendimento específico, individual daquela paciente, que a gente tem que respeitar. A gente tem mais algumas fotos aqui de famosos, vamos dar uma olhadinha? É, o que eu brinco, né? Não harmoniza pra tu ver, querida. A menina é linda, né? Já é bonita. Quem vai dizer que não é maravilhosa uma atriz como ela, mas que também passou pelos seus processos de encontro. A harmonização, ela é isso, é um processo de encontro do paciente com o que ele pode trazer de belo dentro do rosto dele, sem ele querer se transformar em outra pessoa. Então, nós temos alguns exemplos aí, a Lady Gaga também é uma mulher que se transformou, assim, muito, e que teve um upgrade na sua conquista, no seu alcance mundial muito interessante. Eu sou fã número um, porque é outra pessoa. Houveram também procedimentos plásticos envolvidos, também é importante dizer, existe um limite entre o que a harmonização vai fazer e onde entra a cirurgia plástica. E é muito bom ter isso dentro da minha equipe, porque nós conseguimos transformar um planejamento num plano, e esse plano num sonho. Então, por exemplo, é nítido que ela operou o nariz. Não precisa, né? A gente aí já não está junto na equipe. A harmonização é um retoque. Não deixa de ser uma harmonização realizada por cirurgiões plásticos. Mas quando a gente fala dessas técnicas de harmonização facial, menos a gente está invasivas. Falando um negócio mais um retoque, né? São consultórios, são situações ambulatoriais em que a gente dá o upgrade. Então, não é possível, por exemplo, remover pele. É possível melhorar a pele. Os bioestimuladores, por exemplo, como hidroxapatita de cálcio, policaprolactona, tem vários materiais, fios de PDO. Então, são diferentes os procedimentos, o próprio ozônio, que vão trazer essa bioestimulação para a pele. Melhorar a pele, volumizar a pele, diminuir as rugas, melhorar os contornos e ficar assim, incrível. Doutora Kátia Onofre, muito obrigada. Já acabou? Já acabou. Como rapidinho, assim? E eu tô até com medo, porque ela vai falando e ela vai analisando, ela aqui, entendeu? É um negócio estranho, viu? Eu já estava aqui começando, querendo levantar aqui para olhar uma ruguinha ou outra, mas tá bom. A gente faz isso no consultório. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Muito obrigada, sucesso aí. Amém. Na sua empreitada. Muito obrigada.